homem aceitar Jesus, porque a partir do momento que ele aceita Jesus, ele é uma nova criatura. As condutas dele começam a ser diferenciadas. Ele para de fumar, ele para de fazer coisa que não que deve ser aceita para Jesus. Ele começa a fazer algo diferente para Jesus. Mas quando ele tem a palavra de Deus, ele anda com a palavra de Deus nas suas mãos, no seu coração, ele é uma pessoa diferente. Por onde ele passa, a pessoa identifica como verdadeiramente um servo de Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós iremos ler aqui alguns versículos da parte do Senhor. Aqui no livro do Evangelho segundo escreveu Jesus Cristo, no livro do Dr. Lucas, o capítulo 5 e o verso de número 12, para nossa meditação. Nos diz assim: e aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostrou-lhe-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: queres ser limpo? Logo a lepra desapareceu dele, e ordenou-lhe que ninguém o dissesse. Mas disse-lhe: vai e mostra-te ao sacerdote, ofereça pela purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Glória a Deus. Nós lemos aqui e acabamos de ler um texto bem interessante da palavra do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vem nos dizer que existia um homem leproso, e esse homem leproso, ele precisava de Jesus Cristo. Ele precisava de Jesus, porque vivia numa sociedade que não dava credibilidade uma pessoa que era leproso, ou uma pessoa que tinha um tipo de enfermidade no seu corpo. Mas a Bíblia nos relata que esse homem, ele era discriminado, porque vivia na sociedade, numa sociedade essa que discriminava uma pessoa que ficava doente. Esse homem, ele não veio nascer com essa doença veio simultaneamente na vida desse homem. O que eu quero dizer para você nessa tarde de hoje é que Deus, nessa tarde, Ele quer trazer salvação para a tua vida. Deus, Ele quer mudar a tua história, independentemente do momento que você está levando. Deus quer transformar a tua vida. Deus, Ele quer mudar a tua história, porque Jesus, Ele é suficiente para resolver ainda a situação de pessoa aqui na terra, mas depende muito de você. A Bíblia nos relata que esse leproso, ele procurou uma pessoa certa, mas antes, porém, ele bateu em várias portas e não conseguiu liberdade, não conseguiu salvação e não conseguiu ser curado. Mas a Bíblia nos relata que esse homem, ele tinha um privilégio de estar com a sua família, mas a lei não permitia que ele entrasse na cidade. Sabe por quê? A lei dizia que um leproso era para ficar 37 metros de distância de uma pessoa que estava limpo, porque podia contaminar aquela pessoa. Infelizmente, uma pessoa levava um trauma na sua vida, levava o complexo da sua vida, porque ninguém aceitava aquele leproso. Mas a Bíblia nos relata que quando o leproso entrava na cidade, ele tinha que colocar uma máscara, colocar um pano sobre ele, para ninguém visualizar o rosto dele. Veja que situação esse leproso ele passava. Mas eu quero te dizer nessa tarde, Deus, ele quer transformar a tua vida. Jesus, ele quer mudar a tua vida. Jesus, ele quer fazer uma coisa grande na tua vida.
Glória a Deus. Quando nós examinamos a palavra do Senhor, encontramos fatos que Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia Ele foi ressuscitado. E é sabido de vós outro que Jesus Cristo, Ele chamou cada um de nós para anunciarmos a palavra de Deus. Estamos aqui na casa da irmã Cecília, ela cedeu essa receptividade, somos gratos a ela, mas a palavra vai ser direcionada para você que precisa de Jesus Cristo. Você que precisa, nós que frequentamos a igreja pentecostal Poder de Cristo, que reside ali na rua Hernando Bezerra de Menezes, o nosso presbítero Antônio, ele proferiu aqui, 117, nós estamos aqui levando a palavra do Senhor, e é de bom grado que, se você chegar lá, vai ser bem recebido em nome de Jesus. Mas porém, nós lemos aqui um texto da palavra do Senhor. A palavra de Deus é uma palavra verdadeira. Então esse homem, ele queria encontrar Jesus. Esse homem queria ter um encontro com Jesus. Que prazer o homem tem quando encontra Jesus. A vida dele é transformada, o momento dele é transformado, a família dele é transformada, porque Jesus é o homem que transforma vida. E Deus ressuscita a pessoa que está morto ainda. E a Bíblia nos relata que esse homem, ele estava ali precisando de uma cura, mas era leproso. E a lepra pegava, a lepra ninguém podia tocar, porque era como a AIDS. Hoje era tipo transmissível. Pegava e as pessoas tinham preconceito, era preconceituoso. Então Jesus Cristo nunca foi preconceito, porque Deus, Ele cura todos os tipos de enfermidade, porque a enfermidade que suja mais o homem e a mulher é o pecado. O pecado é pior do que a lepra, o pecado é pior do que a morte, e Jesus, Ele transforma ainda o homem. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado que permanece no seu corpo, na sua vida. Então Jesus Cristo sabia da responsabilidade. Jesus Cristo é um homem que por onde passava fazia milagre, mas esse homem necessitava da presença de Deus. Mas a sociedade não queria que aquele homem pisasse os pés naquela cidade. Se ele pisasse os pés naquela cidade, ele era chicoteado, ele era despedaçado, porque tinha uma lepra que pegava, andava, que as pessoas fechavam os olhos, botavam a mão no nariz, porque fedia vivo. Mas Jesus Cristo, o preconceito com Jesus não existe. Quando Jesus vinha descendo do monte, Jesus encontrou esse homem. E a Bíblia nos relata que esse homem disse assim para Jesus. Estava lá, Jesus respondeu para ele, aliás, e disse assim: olha, queres ser curado? Ele falou assim: mestre, bom, se o senhor quiseres, pode me curar. Nos originais diz assim: mestre, olha, as pessoas têm me desprezado, as pessoas aí têm me esculachado, mas encontrei um verdadeiro homem que não tem preconceito, que é o Senhor. O Senhor olhou para mim e perguntou que eu quero ser curado. Sim, Senhor, porque a sociedade me rejeitou. Quando olhei para trás, deixei lá a minha família. Eu preciso voltar para a minha família. Então Jesus, a partir daquele momento, Jesus disse: olha, está curado, porque a tua fé te salvou. Então, a partir daquele momento, aquele paralítico, aliás, aquele leproso, ele foi curado para a honra e a glória de Deus. Então, meus prezados servos do Altíssimo Deus, hoje nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor e visualizando para você, mostrando à luz da Bíblia que Jesus ainda cura, Jesus ainda tira homens das drogas, Deus ainda tira a mulher que está maltrapilha, precisando
de um milagre, precisando de uma transformação. Jesus ainda transforma uma prostituta. Então eu quero te dizer, independentemente a sociedade desprezou você, você não tem mais jeito para a sociedade, mas Jesus hoje está dizendo para você, tem jeito para Ele, porque Deus, Ele quer te salvar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, aquele leproso, ele tinha convicção que se Jesus mudasse a sua história, ele ia servir ao Senhor para o resto da sua vida. Então, as pessoas não tinham aquele homem. Se naquela cidade tivesse 3.050 habitantes, aquele homem não estava incluído no meio daquele habitante, porque ele era um Zé Ninguém, um Zé Esquerda. Mas Jesus Cristo, quando chegou, a partir do momento que Jesus chegou na história daquele leproso, Jesus mudou a história do leproso. Jesus, nessa tarde, domingo, Ele quer mudar a tua história. Jesus Cristo quer mudar a tua vida. Volta hoje para Jesus. Você que se encontra afastado do caminho do Senhor, você que vive aí massacrada, porque Jesus Cristo, Ele quer mudar a tua vida. Você que está sendo aí esmagada pelo pecado, mas Deus quer mudar a tua vida. Glória a Deus. Água. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o pecado é terrível. O pecado não deixa você se aproximar de Jesus Cristo. Então, eu costumo dizer que o pecado, ele é terrível. O pecado, ele mancha a vida do ser humano e leva o ser humano até o Hades, até o inferno. Por quê? Porque a Bíblia nos relata desta maneira, que uma doença não afasta o homem de Deus. Glória a Deus. A morte não afasta o homem de Deus, mas a Bíblia nos relata que o pecado afasta o homem de Deus e faz divisão entre Deus e o homem. Veja a proporção do pecado. Mas, presbítero Paulo, você que frequenta a igreja pentecostal, eu tenho um desejo de servir a Cristo, mas eu vivo na prática do espiritismo, não tenho como voltar mais. Você tem como? Porque Jesus, Ele quer mudar a tua vida. Mas eu sou pai de santo, não se preocupe. A partir deste momento, você serve a Jesus, se aceitar Jesus. Glória a Deus. É bem verdade que o nosso auxiliar Edson, ele pregou aqui uma verdade que era bandido, fumador de maconha, mas hoje está servindo ao Criador, servindo Jesus Cristo, que um dia ressuscitou e está vivo no nosso meio. Então, é bem verdade que aquele leproso, ele segurou. Eu quero Jesus, porque a partir deste momento eu vou voltar para casa, abraçar os meus filhos, abraçar minha esposa, porque ela está esperando. Eu estava lá no arraial dos imundos, eu estava sendo leproso e ninguém dava credibilidade, mas a partir do momento que eu encontrei Jesus, Deus mudou a minha história. Glória a Jesus. Glória a Jesus. É verdade. Você que se encontra aí na calçada, nas suas residências, ouvindo a palavra do Senhor, não tem coisa melhor do que o homem se decidir para Jesus Cristo, porque o tempo, essa porta irá fechar. Você um dia vai encontrar uma palavra, talvez para refúgio da sua alma,
e não vai encontrar. Os crentes vão estar no céu de Abraão, está com Jesus Cristo. Então eu quero te dizer, essa verdade é a palavra do Senhor, porque um dia esses crentes irão sair daqui e vai para o céu de Abraão, e você vai ter o prazer de ouvir a palavra de Deus, ter desejo de ouvir a palavra de Deus, e não vai encontrar mais. Mas eu quero te dizer, Jesus te chama nessa tarde de domingo para mudar a tua história, para transformar a tua vida. A doença que você tem passado, a depressão, talvez tenha consumido a sua vida, mas eu quero te dizer, Jesus ainda transforma a pessoa. Deus ainda cura, Deus ainda liberta, Deus ainda faz milagre. Glória a Deus. Então, para nós não irmos mais avante, mas eu quero te dizer que esse leproso, ele fez a maior decisão da sua vida, Edson, porque a qual esse homem, infelizmente, certamente como judeu, porque a Bíblia diz que o judeu tinha muitos filhos, e esse homem tinha filho, mas a doença veio, atingiu a sua pele, e esse homem passou anos e anos sofrendo fora da sociedade e longe da sua família. Mas eu quero te dizer, Deus te chama nessa tarde. Deus, Ele quer mudar a tua vida. Jesus, Ele quer escrever uma coisa grande na tua vida. Olha, não olha para a esquerda, não olha para a direita, olha só para o autor, que é Jesus Cristo. Ele quer mudar a tua vida. Então nessa tarde de domingo, Jesus está dizendo, olha, se você dá um ponto final, se você dizer assim, aceitar Jesus, dizer assim, Jesus, eu quero o Senhor, aceito o Senhor, porque hoje é fácil, nós pregoamos a palavra do Senhor e fazemos convite para você aceitar Jesus. Hoje você tem que fazer o quê? Uma retrospectiva, e você botar na cabeça e dizer assim, Jesus, será que o Senhor me aceita? Porque os tempos que nós vivemos hoje, o mundo sendo aí esmagado, a violência sendo aí, sendo espancadas as pessoas, as pessoas sendo assassinadas. Então vemos as coisas, o final dos tempos acontecendo. Mas eu quero te dizer, Deus, Ele ainda muda, Deus ainda muda cativeiro. Então nessa tarde você tem a oportunidade de aceitar Jesus, de mudar a sua vida, porque Deus está com o braço aberto para transformar a tua vida. Não se pegue em coisa do mundo, porque esse mundo vai ficar e a igreja Jesus vai levar para o céu. Então que Deus continue te abençoando, meus prezados ouvintes da palavra de Deus. Eu sei muito bem que a palavra de Deus não volta vazia. Eu sei que a palavra de Deus foi lançada nessa tarde. Eu sei que você ouviu a palavra do Senhor. Então se você está leproso do pecado, aceite Jesus. Eu tenho certeza, coisa grandiosa Ele tem para te dar lá no céu. Bendito seja o nome do Senhor.